Uma técnica muito interessante que o Akira gosta de usar, que nós já mencionamos em um dos vídeos da saga Cell, é a de colocar vários eventos acontecendo ao mesmo tempo, criando assim um emaranhado que ele vai desenrolando aos poucos, fazendo dessa forma o roteiro da saga. Na saga dos androides foi aquela parte da história na qual a ameaça do céu poderia ser parada ou pelo Piccolo derrotando o 17, ou pelo Vegeta depois de treinar na Sala do Tempo, ou ainda pelo Kuririn destruindo a 18 com controle remoto. No final das contas, nós sabemos que nenhuma dessas foi a solução do problema, mas ao buscar resolver cada uma dessas partes da história, ele foi criando o enredo da própria saga Cell. Assim é que nós vemos o Cell absorver o 17, atingindo sua segunda forma, o Kuririn não conseguir destruir a 18 por estar apaixonado, e o Vegeta deixar o vilão absorver a Android por questões de orgulho, etc, etc. Tudo que já mencionamos em vídeo anterior. Só tô relembrando para deixar a técnica descrita em evidência. E por que eu tô fazendo isso? Porque ele faz a mesma coisa no meio da saga Buu. Depois do surgimento do vilão, 3 soluções são apresentadas por diferentes personagens. Em primeiro lugar, o Kaioshin tenta liberar o poder oculto do Gohan. Ao mesmo tempo, o Goku ensina a fusão a Goten e Trunks, e nós temos ainda o Sr. Satan com uma tentativa que legitimamente poderia ter dado certo de parar a ameaça de Majin Buu. Ao resolver todas essas pontas do roteiro, o Akira escreveu o grosso do enredo da saga Buu. Vamos explicar isso com mais calma daqui a pouco. Esse vídeo também será complementado pelo vídeo da semana que vem, porque hoje nós vamos apenas explicitar as pontas que o autor foi deixando ao longo do caminho. No próximo vídeo é que vamos ver como ele amarrou essas pontas. De quebra, vamos falar um pouco sobre o Vegeta, de novo, e sobre o próprio Majin Buu. Sigam-me os bons. Desesperado pela possibilidade do surgimento do terrível Majin Buu, Gohan resolve atacar o casulo no qual ele está preso, na intenção de destruí-lo antes que ele possa se libertar. Em um primeiro momento, parece que deu certo a tática, já que aparentemente não sai nada de dentro do recipiente, mas rapidamente fica claro que se trata de um engano. A fumaça que sai do interior do casulo termina por formar o corpo de Buu, e aqui já se mostra aquela que será a marca distintiva da saga de Majin Buu, o Mo. É certo que o Akira nunca deixou totalmente de colocar elementos cômicos ao longo de Dragon Ball, mesmo na parte Z. Ele realmente se considera um escritor de comédias em primeiro lugar, conforme eu mencionei no vídeo anterior, no qual eu já abordei por alto esse ponto. Só que na saga Buu, ele se permite colocar mais elementos divertidos em meio à ação, inclusive nas ocasiões tensas do roteiro. O próprio vilão da saga já exemplifica isso muito bem. Para a surpresa de todos, o terrível demônio que colocou a existência do universo em risco no passado tem uma aparência inofensiva e age como uma criança. Para os heróis, essa surpresa se manifesta como uma espécie de alívio. No fim das contas, o perigo não era tão grande quanto foi pintado. Para os vilões, o sentimento é de decepção. O Dabura não esconde o desapontamento com o que se revelou ser o Majin Buu. O Gohan chega até a mencionar que o Ki do oponente nem é tão grande assim, mas o Kaioshin confirma que aquela é mesmo a perigosa criatura de que ele tanto falava. Já desenvolvendo um pouco mais sobre essa questão do humor, nós temos algumas páginas preciosas do Akira fazendo piadinhas em momentos sérios, que, como eu disse, são a marca característica dessa parte da história. Todas as cenas envolvendo o personagem do Gotenks, por exemplo, são muito cômicas, com as tentativas falhas de fazer a fusão, que aliás também é uma técnica que busca provocar o riso pelo ridículo daquela dança. Ou a cena dele extremamente confiante de que poderia derrotar o Buu apenas para apanhar e voltar todo quebrado para o templo do Kami, sendo que a luta não é nem mesmo mostrada, justamente porque o foco não era a ação, mas a comédia. O personagem do Kaioshin ancestral também é muito engraçado. O contraste entre a importância dele para o universo e sua mentalidade de velho tarado lembra muito os tempos do Dragon Ball clássico, quando o Mestre Kami ainda importava. Aliás, a própria técnica usada para despertar o potencial do Gohan também tem traços cômicos, enfim. A saga Buu é marcada por uma mescla entre humor e ação que era bem mais comum no período anterior ao Z, o que reforça a hipótese do Akira estar tentando se divertir um pouco, voltando às raízes do seu estilo. Voltando ao Buu, fica claro que a reação inicial de todos os presentes, exceto do Kaioshin, era de menosprezo ao vilão, isso até ele derrotar sem o menor esforço o Dabura.
Aí, o Babidi ficou empolgado com seu novo aliado e o Gohan já se assustou um pouco com a força do inimigo. O Buu não parecia ter a intenção de se deixar controlar pelo Babidi, mas ante a ameaça de ser novamente selado, ele resolve cooperar. Após isso, ele destroça facilmente tanto o Gohan quanto o Kaioshin e ainda liquida de vez com Dabura, que ainda tentou fazer uma gracinha ali. Aliás, a técnica de Buu de transformar inimigos em doces é também um óbvio elemento de piada dessa parte da história. Enquanto isso, a luta entre Goku e Vegeta chegava logo ao fim porque o Goku estava preocupado após sentir o Ki de Buu. O Vegeta se aproveita do descuido do seu oponente e o golpeia, deixando-o desacordado, porque agora era chegada a hora de ele mesmo destruir Majin Buu, já que foi ele, Vegeta, o responsável pela sua libertação, afinal. Novamente vamos falar do Vegeta aqui, mas acho que essa será a última vez, finalmente. É interessante pensar como o Akira sempre tinha alguma faceta nova do personagem para apresentar, mostrando coisas diferentes até nas sagas atuais do Super. Eu não sei de nenhum outro personagem no Shonen que teve um desenvolvimento tão duradouro quanto o Vegeta, mas isso é conversa para outra hora. Fato é que finalmente a redenção do Vegeta estava agora completa. Ele partiu em uma missão suicida para tentar acabar com a existência do Majin Buu, não sem antes dar um abraço no seu filho, mostrar carinho e preocupação pela Bulma e aceitar de bom grado lutar por outro motivo que não seu próprio interesse e egoísmo. Depois da involução de que falamos no vídeo passado, a redenção do Saiyajin foi agora total. Definitivamente podemos dizer que ele se tornou uma pessoa de coração bom, capaz de se compadecer dos outros e de se sacrificar em favor de terceiros, colocando o bem-estar de outras pessoas acima do seu próprio e demonstrando uma real vontade de desfazer seus erros passados, que aliás é a discussão que está sendo levantada nesses capítulos mais recentes do Super em relação a esse personagem, né? Isso tudo é o oposto do orgulho extremo que ele mostrou em outros momentos da obra. Um baita arco de personagem, administrado com maestria pelo Toriyama, que o foi desenvolvendo lentamente, aos poucos, para tornar mais crível a mudança do pensamento do Vegeta, culminando nesta que é uma das cenas mais emocionantes e marcantes de Dragon Ball. Se você quiser um manual de como fazer um arco positivo de personagem, estude o Vegeta. O resumo é esse. Muito bem, aparentemente o Majin Buu foi destruído, mas rapidamente fica claro que o buraco é mais embaixo. Ao voltar à cena da impactante explosão do Vegeta, o Piccolo descobre que Buu ainda está vivo, tendo uma capacidade de regeneração ainda mais apelona que a do céu. Aterrorizado, o Namekusei foge do lugar, levando Goten e Trunks, que tinham saído do torneio e estavam assistindo a toda essa luta, junto com ele. Ao mesmo tempo, o Kaioshin busca pelo Gohan, na esperança de que o Saiyajin ainda não estivesse morto após apanhar de Buu, e o Goku acorda do golpe sofrido pelo Vegeta anteriormente. Aqui novamente o Akira faz aquilo que nós já apontamos nas sagas de Namekusei e dos androides. Ele começa a colocar vários elementos ao mesmo tempo, criando uma série de nós, por assim dizer, que ele vai desatando aos poucos e assim desenrolando o roteiro da saga. Se não, vejamos. Por um lado, o Kaioshin, ao descobrir que o Gohan ainda está vivo, resolve levá-lo ao seu planeta sagrado, afirmando que ainda existe esperança para derrotar Buu e que ele tem uma ideia. Por outro, o Goku revela existir uma nova técnica, a da fusão, capaz de gerar um guerreiro que pode vencer o terrível demônio e restabelecer a paz na Terra. E por fim, aparece ainda um Mr. Satan como protetor do mundo, que vai, entre aspas, novamente, salvá-lo das garras de um terrível inimigo. Em tese, são 3 soluções para o mesmo problema. Como o Akira vai trabalhá-las de forma que as coisas aconteçam de maneira natural? A resposta exata para essa pergunta não está neste, mas sim no próximo vídeo dessa série, mas ainda há algumas coisas que precisam ser ditas aqui. Depois de aparentemente derrotar todos os seus inimigos, ou todos os relevantes, o Babidi começa a causar o terror absoluto na Terra. Em um primeiro momento, ele quer se vingar do Piccolo, que quase o havia matado anteriormente. Também queria matar o Goten e o Trunks, que também interferiram na luta de Buu contra o Vegeta. Como esses heróis estavam escondidos no templo de Kami-sama, o Babidi resolveu ordenar ao Buu que destruísse várias cidades e matasse muitos inocentes, para que os terráqueos revelassem onde estavam essas pessoas ou que os próprios se manifestassem para evitar o morticínio de mais humanos. A situação então era absolutamente caótica. O Gohan, já dissemos, estava junto com o Kaioshin e o Kibito no planeta sagrado. O plano do deus era o seguinte: havia ali uma lendária espada que,
dizia-se, era capaz de dar um poder inimaginável a quem a retirasse do chão, uma óbvia alusão à lenda do rei Arthur. O Gohan facilmente retirou essa espada, depois de se transformar em Super Saiyajin, mas teve dificuldades de manuseá-la devido ao peso. Para resumir bem a história, no processo de treinar para usar a espada com mais facilidade, o Gohan termina por acidentalmente quebrá-la, o que gera decepção em todos, já que aparentemente nenhum superpoder havia sido despertado. Surpreendentemente, porém, surge de dentro dela um Kaioshin de 15 gerações anteriores que afirma ser capaz de liberar o poder oculto de qualquer pessoa de uma maneira inimaginável. O Gohan então aceita se submeter a esse ritual, que talvez pode ajudar a derrotar Buu. Enquanto isso, o Goku falava mais acerca dessa tal técnica de fusão, que ele pretendia fazer com Vegeta, mas que devido à morte deste deveria ser usada por outros guerreiros de igual poder e estatura. Decidiu-se por ensinar a técnica ao Goten e ao Trunks. O Goku demonstrou o correto uso da técnica e deixou a cargo de Piccolo terminar de ser o mentor das crianças. Antes de acabar o seu período na Terra, o Goku ainda teve que confrontar Buu. Aí ele demonstra a existência de um Super Saiyajin 3, mais poderoso que aquela forma apresentada pelo Gohan contra o Cell e capaz de fazer frente ao próprio Majin Buu. O Goku não pode, porém, ficar lutando com o vilão por muito tempo, porque a energia usada para manter essa forma encurtaria o período do Goku no mundo dos vivos, mas esse confronto tem importância por dois motivos. Primeiramente, ele promete a Buu que depois de alguns dias virá um guerreiro capaz de lutar contra ele, divertindo o vilão. E em segundo, porque o Goku consegue convencer Majin Buu a finalmente matar o Babidi. Após isso, o Goku volta ao templo de Kami-sama e se despede dos amigos, voltando ao mundo dos mortos. Mais ou menos, né? Ele termina indo para o planeta do Kaioshin, mas isso é detalhe. Sobre o Majin Buu, tem coisas muito interessantes a ser ditas, mas eu pretendo fazer um vídeo específico sobre esse personagem em algum momento. Para o que nós estamos analisando aqui, eu vou apenas dizer que a caracterização desse personagem é muito bem feita pelo Akira. A premissa básica é de que ele é uma criança, então o tempo todo ele age como uma, desde o gosto por doces até o comportamento inconsequente e a recusa em ajudar o Babidi por pura birra, só agindo em favor do vilão por medo de ser preso novamente, passando pelo prazer em lutar, que em Buu parece mais a diversão advinda de uma brincadeira do que a paixão sanguinária dos Saiyajins pelas batalhas. Enfim, tudo o que diz respeito ao Buu é coerente com a premissa de ser ele uma criança, inclusive a ingenuidade e um certo tipo de pureza apresentado por esse personagem. Mas eu realmente pretendo desenvolver melhor em outro vídeo, para não deixar isso aqui muito longo. Eu só queria pontuar que o personagem do Majin Buu não parece, mas ele é mais bem escrito do que fica visível no primeiro momento. O fato é que Majin Buu, como eu disse, terminou matando o Babidi após a luta contra o Goku. O vilão nunca tinha gostado do seu suposto mestre, mas o obedecia por medo. Após a morte de Babidi, Buu virou um ser meio sem propósito, já que até aquele momento ele só estava agindo em favor dos planos do feiticeiro de dominar/destruir o mundo. Apesar disso, ele continuou a destruir e a matar, mais por ter sido ensinado a fazer isso do que por algum tipo real de prazer vindo desses atos. É aí que entra o terceiro elemento que mencionamos anteriormente. O Sr. Satan é apontado pelos terráqueos como a última esperança, já que ele supostamente foi o responsável pela destruição do céu anos antes. O Sr. Satan caiu como uma luva nessa parte da história, que como já dissemos é tomada pelas piadas e tiradas cômicas. Como esse personagem é uma grande galhofa, ninguém melhor que ele para ter destaque nessa saga. Ao tentar destruir Buu, o Sr. Satan na verdade foi capaz de criar no vilão um laço de afeição, por ter dado a ele chocolates que estavam envenenados, o que não fez nenhuma diferença, é óbvio, ou por ter divertido o Buu ao tentar explodi-lo com uma bomba. Enfim, as tentativas de Satan de matar o Buu eram tão patéticas que o vilão nem ao menos entendia como uma ameaça, causando na verdade divertimento. Após criar laços com o terrível demônio, o Satan usou então essa influência para pedir a Buu que parasse de matar e de destruir, o que a criatura prontamente aceitou, para surpresa de todos. Essa teria sido a primeira vez na qual Satan seria realmente o herói da Terra, aquele capaz de parar, de verdade, a ameaça que estava para destruir o mundo. Seria, mas não foi. Após ver o seu novo amigo, Satan, sofrer um ataque covarde por parte de alguns humanos psicopatas, Buu ficou tomado por uma fúria incontrolável que seria capaz de colocar tudo a perder novamente. O resultado desse incidente, com o Akira desfazendo todos os nós dessa parte da história, veremos no próximo vídeo. Até lá!